a gente não tem coragem de andar. Porque a gente tem medo. Por que temos medo? Por que vocês acham que a gente tem medo? Porque a gente não confia. E por que a gente não confia? Porque a gente não conhece. E por que a gente não conhece? Porque temos preguiça. E isso é uma coisa que a gente tem que assumir. Chama o povo para dar uma rezadinha e o cansaço. Tem uma dor de cabeça, estou morta. Tem uma coisa urgente para fazer. Chama o povo para um pagode, para um forró na hora, um churrasquinho na hora, animação na hora, ir para uma promoção na hora. Está necessitado de comprar? Não, mas... Então observa como é que nós estamos vivendo uma vida de aparência. Como é que hoje o mundo o consumismo tem se colocado para nós de uma forma que tem colocado para nós que a vida é assim. Se for possível, eu tenho que ter o mínimo esforço, menor gasto de energia, e viver numa casa onde ela vive sob o meu comando de voz. Não é muito chique? Porta, por favor, de abrir, luz acenda, pipoqueira pode funcionar, isso aqui pode ligar. E nós estamos vivendo uma vida de aparência. E estamos esquecendo que a caminhada humana, ela é feita com processo, com paciência. A nossa maturidade espiritual, ela exige um tempo. As grandes obras de arte para serem feitas, elas gastam tempo. E quem tem esse tempo para maturar, quem tem essa paciência, é só Ele. Quem grudou em nós, na nossa miséria, na nossa ignorância, na nossa fragilidade, foi Jesus. Ele grudou em nós, só por isso nós somos capazes de caminhar. Porque a nossa ignorância me apavora, a minha me apavora. Falo que Ele me apavora, a minha ignorância espiritual. Então, como que nós queremos confiar em alguém que é um desconhecido? João Batista falou assim, no meio de vós está alguém que vós não conheceis, até hoje. No meio de vós está alguém que não conheceis. Porque nós não queremos conhecer. Nós temos tempo para tudo na vida. Mas até hoje, já estamos em julho, já arrumou o horário de oração diária? Filó, não nos aperte. Não nos aperte. Mas será que a gente já arrumou aquele horário que eu quero estar sozinha, eu e ele? Aí a gente não cresce na fé. A gente não consegue caminhar. Domingo, acho que foi, não sei se foi sábado ou domingo, eu trabalhei esse fim de semana. E eu conversava com um casal muito jovem, mas muito jovem. Tem uma filhinha de 1 ano e 8 meses com tumor cerebral apavorante. Operou, conseguiram tirar o que foi possível, porque o tumor é grande demais. E ela não acorda, está em coma. E eu conversando com os dois, e eu falei com eles, vocês estão sozinhos aqui? Estamos. Falei, porque brigaram com o único que seria a sua companhia, não é? Ela falou, como é que a senhora sabe que eu briguei com Deus? Falei, isso é porque é uma fé que ainda não amadureceu. Aquela fé que a gente acha que Deus põe o mal em nós, para que depois a gente possa estar de joelhos diante dele suplicando. Falei, se eu acreditasse nesse Deus que você crê, eu não estaria aqui nesse hospital, não. A gente ia embora, trabalhar com sofrimento e dor, para quê? O Deus que eu creio é aquele que está junto com você chorando a dor de perder uma criança de 1 ano e 8 meses. Esse Deus da misericórdia é o que nos sustenta. E eu digo para vocês assim, com tudo que eu já caminhei na minha vida, tudo que Deus coloca em nós, tudo que Deus permite que chegue em nós, mesmo que seja dor, que seja um sofrimento, é para o nosso bem. Fala, filho, você está louca? Não, não estou. Porque quantas vezes é a oportunidade de eu ser transformada? E quantas vezes chega algum sofrimento na nossa vida para que evite que chegue algo pior? Já pensaram nisso? Então tem milhões de histórias. Um jovem que quebra a perna e ele ia ser chamado para o serviço militar, e alguém chega perto do pai e fala, não, que azar, seu filho quebrou a perna, não vai ser chamado para o serviço militar. Ele falou, não sei se foi sorte ou azar. E a turma que foi convocada foi chamada para a guerra. Se ele não tivesse quebrado a perna, tinha ido para a guerra. Então isso são coisas só para vocês poderem pensar nisso que eu estou dizendo para vocês. Qual é o grande desafio de Jesus na nossa vida? É revelar para cada um de nós que nós somos muito mais do que nós imaginamos que somos. Porque a gente fica parado num pontinho e esquecemos quem somos. Que nós somos chamados a ser filhos do Altíssimo.
que somos chamados para viver uma vida que é eterna, mas a gente para aqui, porque não sabemos tudo que temos para viver. E nós temos medo dele e não nos entregamos a ele. Deus vai salvar o que a gente entregar. Então, se a gente vive uma vida de aparência, como é que Deus pode salvar aquilo que não é nada? Mas se eu mostro pela minha miséria, o meu sofrimento, a minha dor, os meus caminhos, as minhas incertezas, as minhas dúvidas, os meus sonhos, os meus desejos, é Ele que pode transformar tudo isso. Ele que pode ver o que Ele pode fazer de melhor na nossa vida.